Filipenses no capítulo 4, versículo 6 a 9. Estava aqui em Colossenses, eu pulei a página. É porque é tão pequeno nos capítulos. Queridos, nós estamos chegando na virada do ano. E muitas das vezes estamos ansiosos, preocupados. Essa semana algumas pessoas estavam compartilhando a preocupação com a taxa de impostos, que vai dar uma subida muito forte a partir do dia 1º. Então, o pessoal do comércio, está todo mundo com medo, muitas coisas para acontecer, e geram ansiedade. E essa semana eu ouvi um vídeo, depois eu fui pesquisar, achei interessante, né? O autor desse vídeo, ele diz assim, sobre a Terra: a órbita e distância do Sol, ou seja, a Terra está a uma distância ideal do Sol. Mudanças de apenas 10% para mais ou para menos poderia tornar o planeta inabitável. Ele fala que mais ou menos 5%. Se a Terra se aproximar 5% do Sol, vai queimar tudo. Se ela se afastar 5%, vai congelar tudo. O giro da Terra em seu eixo é responsável pelo dia e pela noite, durando cerca de 24 horas certo. Não falta, não falha. E essa velocidade é crucial para o clima. O movimento ao redor do Sol, a translação, dura 1 ano e, junto com a inclinação do eixo, causa as estações. A inclinação de aproximadamente 23,5 graus é fundamental para as estações. Olha, a Terra, apesar não é uma esfera perfeita, é um geóide. Ela é arredondada e ligeiramente achatada nos polos. A Lua ajuda a estabilizar o eixo da Terra. Se a Lua fosse mais perto, nós teríamos maremotos que varreriam a Terra. E se fosse longe, a água ia sair da Terra. E o autor ele fala, né, que Júpiter é um planeta que também orbita o sistema solar. Ele serve como um escudo para a Terra. Tudo quanto é meteoro, tudo que é grande, bate nele e não vem para a Terra. E ele diz o seguinte, olha, resumindo, né, Jeremias 10, 12, o versículo afirma que Deus, o Senhor, criou a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Olha, nada é por acaso. Deus está no controle. E eu quero falar um pouco sobre isso, né, que Deus está no controle. Em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 a 9, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Repita comigo, coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, o que for puro, tudo que for amável, que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará convosco. Essa carta de Paulo está na prisão, e você imagina, o cara está na prisão, sabendo que vai morrer, e ele fala, não ande ansioso por coisa alguma. Que coisa, né? Parece um contrassenso, parece que ele está no mundo irreal, mas querido, nós vivemos num mundo que não é o mundo que nós estamos olhando. O mundo que nós vivemos, quando nós olhamos pelo mundo espiritual, nós vivemos numa outra atmosfera. O problema é que nós, como cristãos, nós não estamos vendo o que Deus está vendo. Porque você olha, você vê problema. O maior problema para a fé são as vistas, né? Por isso que a Bíblia diz, não ande por vistas. Não olhe as circunstâncias. Porque se nós olharmos, nós não vamos fazer.
A Bíblia diz que aquele que fica olhando o tempo não planta, não é? E se você ouvir as pessoas, tem crise, tem problema, aí fica em casa, depressão, não faz nada, não sai, não produz. Mas quando nós estamos ligados na agenda do céu, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. E quando eu estava vendo esse vídeo, o cara falando, olha, não tem como negar a existência de Deus. O equilíbrio do universo, a vida na Terra, só tem uma explicação: Deus. Não tem como ter outra, porque outros planetas não têm vida, mas a Terra tem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aí Paulo escreve, aos Filipos, aos nossos irmãos lá em Filipos, e quando ele escreve, esses irmãos estavam passando por problemas, dificuldades. Então, queridos, problemas e dificuldades sempre fizeram parte da nossa história, da história da igreja e da história da humanidade. Olha para alguém que está do seu lado que não tem problema. Difícil, né? O Jefferson não tem não, o Jefferson está tranquilo ali, né, Jeff? Todos têm problema, todos têm dificuldade. No mundo tereis aflições. É interessante que a gente gosta da caixinha de promessa, né? Qual a promessa de Deus para mim hoje? Mas a pergunta deveria ser, qual é a aflição de hoje? Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Aí deveríamos perguntar, qual é a aflição de hoje? Qual é o problema que nós teremos hoje? E Paulo, resumindo, se a gente pudesse resumir Filipenses, ele diz para os irmãos da igreja em Filipe, relaxa, Deus está no controle. Melhor resumo para o livro, para a carta de Paulo aos irmãos da igreja em Filipos. Olha, Deus, Ele está no controle, por isso nós não podemos viver ansiosos. No capítulo 4, o texto que nós começamos a ler diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus em Mateus, lá no Sermão do Monte, ele está falando para uma multidão muito grande. E as pessoas que estavam ali sentadas estavam preocupadas, estavam com medo. Elas estavam debaixo do governo de Roma, estavam com medo, cheio de preocupações. E Jesus, ele fala no Sermão do Monte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele continua dizendo, olhai os lírios do campo, não tecem, nem fiam, contudo o vosso Pai Celestial cuida deles. Nem Salomão, com todo ouro e riqueza, se vestiu como um lírio do campo. Olha, é um mandamento, não andar ansioso. Se você está desobedecendo esse mandamento, você está quebrando o mandamento da Bíblia. E ele é repetido, Jesus fala e Paulo confirma, não ande ansioso por coisa alguma. Quando Jesus fala para os irmãos, para a igreja, no início da igreja, ali no Sermão do Monte, ele fala sobre comida. A maior preocupação do povo naquela época era o que comer e o que vestir. As nossas preocupações hoje, elas continuam sendo as mesmas preocupações. Comida, vestimento. Às vezes hoje nós temos a modernidade, eu quero aquele último celular, o último tênis, o último modelo. Aí nós começamos a fazer dívida, compramos com dinheiro que nós não temos, para agradar pessoas que nós não conhecemos. É o que acontece, que eu vou comprar aquele tênis que custa R$3.000, para que as pessoas vejam o tênis. Tudo bem que você comprar um negócio muito barato também, machuca seu pé todinho, Mas nós andamos ansiosos por coisas fúteis, coisas que passam, não é verdade? Nós ficamos preocupados por causa de coisas que não têm importância. Olha, na oração do Pai Nosso, Jesus ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
A gente tem gente que deve a nós e nós não liberamos. Porque quando você perdoa, você libera. Risca 2025, risca todas as dívidas que tem contra você. Faz uma lista de quem te ofendeu, faz aquela lista. Se não der, vira página, vira 2 páginas. E aí começa a perdoar, a liberar. E hoje pela manhã o pastor Diego estava falando um pouco sobre isso, e perdão é algo que é um exercício diário. Por isso é que Jesus falou, né? Quando Pedro pergunta, Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus fala, 70 vezes 7, porque o perdão é um aprendizado, você não vai esquecer. Mas depois da 70ª vez, já não vai doer mais, porque você vai ter perdoado. E queridos, na carta aos Filipenses, Paulo aborda, né, algumas coisas, quando ele fala sobre não andeis ansiosos. Se você pegar a palavra no grego, ansiedade, a palavra é essa palavra mesmo, asfixia. Asfixia. É como se alguém estivesse apertando o seu pescoço e pedindo que o ar entrasse. A pessoa ansiosa, ela fica como, está assim, né? Faltando ar. Ou está comendo a unha, né? Há uma pessoa que eu encontrei esses dias, as unhas todas, uma mulher, porque a mulher geralmente tem uma unha desse tamanho, né? E a menina falou comigo, eu falei assim, mas por que sua unha é tão curta? Ela falou assim, eu comia de gel todinha. Eu falei, que isso? Ansiedade, preocupação com coisas que não têm fundamento. Ansiedade, ela vem muitas das vezes por circunstâncias adversas, né? No primeiro capítulo, Paulo começa consolando os irmãos, dizendo, né, falando sobre tudo que eles estavam passando e falando justamente sobre o avanço do Evangelho, como o Evangelho tinha avançado. E era o plano de Paulo, né, ir para Roma como missionário para pregar o Evangelho. E quando ele chega em Roma, ele é preso, algemado. Ele chega de uma forma como ele não planejou. E Paulo sabe, né, que tem circunstâncias que escapam do nosso controle, gente. Paulo não foi para Roma, tipo assim, vou para ser preso, estou aqui, Nero, me prende. Não, ele foi para pregar. E fazendo certo, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o ide de Jesus, ele é preso, vai para a masmorra. Às vezes nós nos perguntamos, né, mas eu estou fazendo tudo certo, por que está dando errado? Eu estou fazendo tudo certinho, por que não está dando certo? Me preparei, me separei, estou aqui esperando, por que está dando errado? Às vezes a gente se pergunta, né? Uma vez uma jovem falou isso comigo, pastor, eu faço tudo certo, por que não apareceu o varão ainda, o príncipe da minha vida? Eu assim, calma, vai ver, ele está em outro lugar, né? Quem sabe ele vai vir da África, da Europa, sei lá. É assim que Deus trabalha. A Bíblia diz, não ande ansioso. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Há um tempo certo de Deus para as coisas acontecerem. E nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. Queridos, as circunstâncias, elas estão debaixo das mãos providentes de Deus. Imagina Jó. Jó recebeu num dia só notícia ruim. Vem um mensageiro dizendo, olha, roubaram todos os jumentos. Veio outro e falou assim, caiu um raio e matou tudo que você tinha. E outro corre e chega e fala o seguinte, caiu a casa e matou os seus filhos. 10 filhos. Imagina, gente, só notícia ruim. Jó, ele não se desespera. E se você ler o livro de Jó, você vai ver as palavras de um homem que sabia, como ele diz no capítulo 15, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Não tinha motivo para estar ansioso, porque ele sabia que Deus está no controle. E eu me pergunto, como, depois de perder todos os bens, perder todos os filhos, perder a saúde, como é que a pessoa pode dizer que Deus está no controle? Que, queridos, Deus continua no controle, Ele continua sendo Deus. Ele sabe o final da história.
É por isso que ele está tranquilo. Querido, se você ler a palavra, você vai saber o final da história. Por que muitas das vezes nós andamos ansiosos? Porque não lemos a Bíblia. A palavra de Deus é um santo remédio. Já falei aqui, tem texto na Bíblia que te ensina sobre tudo. Tem texto na Bíblia que te ensina sobre dieta, como gerir um negócio, ser um bom empresário. Tem texto na Bíblia que te ensina como casar. Tem gente depois, pastor, o capítulo aí. Vai ler a Bíblia que você vai achar. Vai ler que você vai achar. A Bíblia fala de tudo. Se você seguir, se você ler, por isso que durante esse ano que vem, eu te desafio a isso. Nós temos aqui na nossa igreja o presente diário, que é um devocional diário. Nós temos o Café com Deus Pai, que são devocionais. Isso é apenas um aperitivo, porque o devocional ele não é algo teológico. Agora, vai para a palavra, vai ler a Bíblia. Todo dia, a palavra diz que nós devemos esconder a palavra no nosso coração. O que é esconder? É guardar como um tesouro no nosso coração. Deus, Ele continua controlando todas as coisas. Outra coisa que nós aprendemos sobre a ansiedade é que muitos dos problemas são ligados a relacionamento. Gente, conviver gera estresse. Conviver gera estresse. Casamento, igreja, escola, gera estresse. Porque você vai estar convivendo com outra pessoa todo dia. Ainda mais no casamento, né? Você dorme e acorda com a mesma pessoa. Convive durante todo o dia. Gera estresse. Tem momento que... E Paulo, em Filipenses 2,5, ele escreve sobre isso, né? Porque na igreja de Filipe estava havendo muitas divisões, pessoas que pensavam diferente, e vai ser assim, gente. Queridos, graças a Deus que nós não somos todos iguais. Se todo mundo fosse igual a mim, a igreja ia ser um problema sério. Tem gente que fala que eu faço gambiarra, eu não faço gambiarra. Eu faço soluções rápidas, né? Eu faço negócio rápido, mas a gente tem um Bruno que gosta de fazer a coisa caprichada, né, Bruno? Cada um tem o seu jeito. Gente, eu boto para funcionar. No final das contas, tudo funcionando. Mas imagina, se todo mundo fosse igual a mim. Agora, porque a gente tem pessoas que igual vieram aqui, o Eduardo veio e colocou esse carpete aqui, ficou perfeito. Se eu fosse colocar, ia sair torto. Mas ele sabia fazer, né, Eduardo? Ficou muito bom o trabalho que ele fez. Porque, queridos, nós vamos conviver com pessoas. Nós não somos o centro do universo. Se você colocar o eu na frente, você vai ter tensão na sua casa. Você vai ter motivos de ansiedade. Não coloca o eu na frente, não. Coloca os outros na frente. Que aí a ansiedade vai embora. Outro motivo da ansiedade são o aspecto, né? É a preocupação com coisas materiais. Olha, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção... como a fonte da angústia e da ansiedade, é a preocupação com coisas materiais. Como eu disse, nós hoje vivemos uma sociedade de consumo. Gente, eu lembro quando a gente era criança, era uma muda de roupa por ano. Aquela calça Capri, foi eu que lancei o modelo, porque eu fui crescendo, ela já estava aqui, ó. Era assim, ó. Você lembra do Quixote, do Conga? Pois é, só tinha esses dois, Quixote e Conga. Hoje a variedade é gigante, né? Bolsa, meu Deus do céu. A variedade hoje é gigante. Aí nós andamos o quê? Preocupados com o ter. É igual o celular, gente. Porque surgiu um modelo novo que tem uma câmera assim. Se você não é um profissional que vive da filmagem, de fazer isso, por que você está tão preocupado? Mas porque as fotos ficam melhores. Queridos, quem fica olhando foto? Você fica olhando foto que você tirou? Eu pelo menos não fico. Não fica. Aí nós ficamos ansiosos, fazemos dívida, contas a 10, 12 vezes. Parece tão pequeno preço, né? Mas quando você vai ver no final das contas... Gente, nós somos o país com a segunda maior taxa de juros do mundo.
Nós sustentamos as aposentadorias na Europa e nos Estados Unidos, porque o pessoal aplica o dinheiro na bolsa, esse dinheiro vem para o Brasil para especular juro, que é 15% os juros do Brasil, mais as taxas de banco. Comprar um carro financiado é uma aventura, né? Uma casa é uma aventura. Aí a pessoa compra e vê aquele carnê grosso, né? 60 parcelas. Uma vez um irmão chegou para mim, falou: pastor, eu queria que o senhor consagrasse meu carro. Beleza, vamos lá orar. Aí antes ele tirou o talão, grossão, e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse também, porque são 60 parcelas. Será que eu vou ter dinheiro até a 60ª parcela? Eu disse: meu irmão, vende esse carro. Você já está ansioso da primeira parcela, vende logo. Queridos, nós procuramos, muitas das vezes, estar preocupado com coisas materiais. Não permita que coisas materiais roubem de você a sua paz, a sua alegria, o seu equilíbrio emocional e a sua confiança em Deus. Não deixe Mamon roubar o sono. Olha, na Bíblia você não vai encontrar Jesus falando que o diabo é um outro Deus, porque ele já estava derrotado. Jesus já sabia que ele ia ser derrotado, mas Jesus fala de Mamon. Mamon é dinheiro. Às vezes nós estamos tão preocupados com o dinheiro. Tem gente que está aqui preocupada: gente, como é que vai ser amanhã aquela conta, será que vai dar para pagar? Aí você está adorando o dinheiro e não adora a Deus, e não sabe você que Deus está no controle de todas as coisas. O mesmo Deus que sustentou a sua vida até aqui, há de sustentar você nos próximos anos da sua vida. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: Deus está no controle, por isso ore. Olha, o que eu tenho que fazer para não ficar ansioso? Qual o remédio? Jesus deu o remédio. Ele fala sobre a oração do Pai Nosso. É interessante que a oração do Pai Nosso, ela fala: o pão nosso de cada dia nos dá, hein? Nos dá quando? Oração é igual maná, gente. Oração, ela estraga de um dia para o outro. Ah, mas eu orei ontem. Não, você está orando para casar, você tem que orar todo dia. Senhor, cadê o varão, cadê a varoa? É todo dia. Mas eu orei o ano passado, Deus não deu. Gente, é todo dia. O marido meu me dá hoje, a esposa minha me dá hoje, é todo dia, você tem que orar por isso. Eu orei 7 dias, aí no 70º dia, conheci a Vanusa. Eu intimidade com Deus, né? Talvez você vai ter que orar 100 dias, 1 ano, 2 anos, sei lá, né? Vai de acordo com a sua intimidade e a sua fé, né? Você tem que crer naquilo que você ora. Mas, queridos, Jesus, ele deu a receita, ou seja, oração. A receita para vencer as preocupações é a oração. É quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. A palavra oração, ela significa também, tem um significado muito forte de adoração. Então, quando você adora a Deus por quem Ele é, e quando você diz quem Deus é, que Ele criou todas as coisas, a oração, ela tem que ser assim. Às vezes nós começamos a oração com a reclamação, né? Senhor, por que ainda não recebi? Fulano recebeu, eu não recebi. Começa a oração agradecendo. A palavra diz: com orações de ações de graça. Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado pelo alimento. Obrigado porque durante 2025 não faltou alimento na minha casa. Obrigado que nas lutas o Senhor me abençoou. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos filhos, pelos netos. Comece a agradecer. Às vezes nós reclamamos, né? Porque aquele meu filho. Não, comece a agradecer por ele. Quando você agradece, olha, Jesus, ele quando está na grande primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele pega os poucos pães e os 2 peixes e faz o quê? Ele agradece. Ele não reclama, ele não fala: Senhor, 5.000 homens, não vai dar nem para começar. Não, ele fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Deus da provisão. E aqueles poucos peixes se tornam muitos cestos. Então, quando você agradece o feijão com arroz e o ovo, o frango vai vir no outro dia. É assim, gente.
Agradece o marido que você tem, você vai ver como é que ele vai ser transformado. Agradece a esposa e você vai ver como ela vai ser transformada. Comece a agradecer. Aí, queridos, Deus não gosta, queridos, de murmurador, de reclamador. Né? Se tem uma oração que Deus não gosta de ouvir, é reclamação, é murmuração. Por que o Senhor deu para fulano? Por que Cicrano entrou ontem na igreja, está próximo? Deus não gosta de ouvir esse negócio, gente. Nosso Deus é o Deus Ele é o Deus da provisão. Olha, tem pessoas que perguntam, pastor, como uma igreja, a nossa é uma igreja nova, uma igreja pequena, e hoje nós temos muitos missionários. Estamos avançando no campo missionário, fora do Brasil, em 2 países já. E semana que vem eu já vou colocar aqui a bandeira da Índia, a bandeira do Sudão e talvez a bandeira da Bahia. Por quê? Porque nós estamos lá. Como é que nós conseguimos isso? Queridos, Deus é o dono do dinheiro. Não é, pastor Cazé? Faltou algum dia o combustível? Não falta. Todo mês. Está certo. Porque Deus é o Deus da provisão. É o Deus que vai fazer acontecer. Se você descansar e confiar, Deus vai fazer na sua vida. Oração também como súplica, né? E ele fala, né, que Deus, ele não só escuta as suas palavras, mas Ele escuta o nosso gemido, o nosso soluço, aquelas palavras que não chegam a brotar na sua boca. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, Ele atende, Ele inclina o seu coração para socorrer você na sua angústia. Se tem uma coisa que eu aprendi, que a oração, quando você pede misericórdia, é quando Deus mais rápido atende. Porque tem hora que você tem que falar, Senhor, misericórdia, eu não consigo resolver isso. Misericórdia, Senhor. Deus é misericordioso. Ele vai se inclinar e vai te ouvir. Então, muitas das vezes, nós somos orgulhosos, né? Deus sabe de tudo. Para que eu vou pedir? Olha, as pessoas que eu conheço que mais têm resultado abençoado são pessoas que são persistentes. Conheço homens que hoje são grandes empresários, homens que, se você olhar para ele, você fala que esse cara é um ajudante numa fazenda, e o cara é o maior produtor de grãos do Brasil. E quando você olha para ele, e ele contando a experiência dele, ele falando sobre a primeira vez que ele passou por isso, ele decidiu, Deus falou ao coração dele, que ele deveria arrendar uma terra muito grande, ele era meieiro, e plantar muita soja. E ele arrendou uma terra grande lá no Paraná, empenhorou a casa, comprou semente e plantou. Não havia irrigação naquela época. Diz ele que veio uma estiagem muito grande sobre o Paraná. A previsão era que não iria chover. Quebra de safra. E ele entrou para dentro do quarto e falou com a mulher, só abre a porta quando começar a chover. Diz ele que no 3º dia, só choveu na terra dele. Não choveu mais lugar nenhum, só chovia na terra dele. Uma colheita espetacular. Tem hora que você tem que pedir misericórdia. A previsão do tempo diz que não vai chover, mas a previsão de Deus é que vai chover. A previsão é que a economia vai estar ruim, mas não para você. A previsão é enfermidade, mas para você é diferente. Quando nós aprendemos a clamar a um Deus misericordioso, grandes coisas acontecem. Nós temos que aprender a clamar. E a Bíblia diz também que nós devemos dar ações de graças. Nós vencemos as preocupações da vida quando nós damos graças a Deus. Gente, agradecer, em tudo dai graças. Olha, na crise, tem gente que reclama demais, murmura demais, lamenta demais, só olha a vida com olhos escuros. As crises nos mostram que o braço da carne é insuficiente para socorrer na hora do aperto. Na hora do aperto, você vai descobrir que dinheiro não é suficiente. Olha, já vi pessoas famosas com problema de saúde, que procuraram o melhor médico. Recentemente nós tivemos aquela cantora, né, que foi lá para os Estados Unidos, rodou o Brasil todo, o câncer não cedeu, foi parar nos Estados Unidos e morreu. Não foi falta de dinheiro. Porque tem gente que fala, se eu tiver dinheiro, não foi.
tem hora que só Deus que pode socorrer. E é onde nós aprendemos que, queridos, quando as nossas expectativas estão frustradas, elas nos fazem voltar a Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Imagina, perdeu tudo, filhos, bens, saúde, e ele se voltou para Deus. O último capítulo 42, é até poético, né? Quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. E isso Jó está falando no meio da doença, cheio de enfermidades, no luto, na falta de dinheiro para comprar o remédio. Ele fala, os meus olhos te veem. Isso é certeza de que Deus é Deus, que Ele continua sendo Deus. Para a gente caminhar, para fechar, Deus ele está no controle, por isso, viva em paz. Olha, o fato de nós sabermos que Deus está no controle tira de nós a ansiedade, não é verdade? Porque a Bíblia diz para não andar ansioso, e eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está cuidando de todos os detalhes, cuidando de todas as coisas, suprindo todas as necessidades, não é verdade? Nós vivemos em paz. Porque a falta de paz quer dizer que o negócio está com problema. Quando a gente está sem paz é porque alguma coisa não está dando certo. Agora, quando nós sabemos que Deus está no controle, nós vivemos em paz. Olha, nós vivemos muitos anos sobre o terror da guerra nuclear, não é? Quantas pessoas fizeram abrigos subterrâneos para bomba atômica e botaram comida, né? Eu até estava pensando sobre isso, falei, gente, o cara vai fazer uma casa forte no subsolo, aí cai a bomba, morre todo mundo, a terra fica cheia de radiação, e daí? O que ele vai fazer depois? Vai viver aonde? Né? É melhor morrer logo com todo mundo do que ficar sofrendo dentro do buraco, né? Mas nós passamos por isso, até, pelo menos a minha geração, quando eu era bem novo, eu lembro que a preocupação era uma guerra nuclear, todo mundo preocupado, se cair uma bomba, se acontecer isso. Aí você vê que isso passou. Quem lembra do buraco da camada de ozônio aí? Saía todo dia no jornal, porque tem um buraco na camada de ozônio em cima da Antártida, está derretendo os gelos todos, vai alagar a terra toda, não vai ter vida. Nós ouvíamos isso direto. O que aconteceu com o buraco da camada de ozônio? Tapou. Quem fez? Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Por isso, queridos, Filipenses 4:8, ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, nós temos que pensar corretamente. O maior problema nosso está na nossa mente. O maior campo de batalha do ser humano é na mente. Porque a nossa mente fica preocupada com a comida, com a casa, com a roupa, ela fica preocupada, a nossa mente ela entra num conflito e começa a dizer que vai faltar, que não vai ter, que nós não teremos. É por isso que você tem que vencer a sua mente, pensar corretamente. Comece a pensar corretamente, é o que o texto diz. Olha, para de ver jornal. Gente, tem mais de 4 anos que eu não vejo jornal. Não me faz falta nenhuma. Eu descobri um outro mundo. Você via no jornal, né? Falava, porque lá no Afeganistão estão matando não sei o quê. Aí eu estou seguindo alguns vídeos no YouTube. Tem um cara que anda de bicicleta, atravessou o Afeganistão todinho de bicicleta. O pessoal praticamente dava comida para ele, tirava foto. Aí agora uma mulher, que é uma holandesa, passou de moto todo o Afeganistão, todo o Oriente Médio, ela está andando de moto. O pessoal tirando foto, o pessoal, nossa, você é uma heroína, você é uma corajosa. Aí, tirando foto com os caras do Talibã, eu falei assim, mas esses caras não matavam mulher? O que a mídia dizia. Mas não é a verdade. Para de ver jornal. Amém? Passa a ver as notícias que estão na Bíblia, as notícias que estão dando certo. É porque, queridos, a mídia ela é tendenciosa, ela vai te mostrar aquilo que ela quer te mostrar para te persuadir. Ela vai ser tendenciosa.
Aí você vai mudar seu ponto de vista porque alguém está mostrando sobre um ângulo. Agora, quando nós começamos a olhar, porque se você olhar para a pessoa e não olhar na perspectiva de Deus, você não vai conviver com ninguém. Agora, quando você olha para uma pessoa e lembra que essa pessoa é alvo do amor de Deus, que Deus ama ela, aí você fala, poxa, se Deus ama é porque tem algo ali para me amar. Isso nos molda e nos mostra como nós temos que andar com o próximo. E, queridos, nós temos que pensar corretamente, feche a sua mente para tudo que é negativo. Eu já contei aqui várias histórias, nesses anos de pastor, quase 30 anos já de ministério, eu nunca me esqueço algumas ex-ovelhas, e tinha uma ovelha lá em Cachoeira, ela já faleceu tem alguns anos, essa irmã não via defeito em ninguém, falava de alguém, ela dizia uma qualidade, aí um irmãozinho, né, querendo pegar ela pelo pé, falou assim, e o diabo? Bichinho trabalhador, hein? Ela não via, nem o diabo ela via, não via defeito em ninguém. O problema nosso é que nós olhamos só pelo lado negativo. Olhe as pessoas pelo lado positivo, que você vai ver grandes transformações na vida dela e na sua vida também. Agir corretamente, olha só o que o texto diz, versículo 9, né? Nós precisamos conhecer a verdade. Versículo 9 ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram. Olha, nós precisamos conhecer a verdade, mas nós precisamos, sobretudo, praticar a verdade. Porque conhecer, computador conhece. Agora, praticar é a vida diária, gente. Praticar é todo dia. Todo dia a ansiedade vai bater na sua porta. Todo dia o medo vai bater na tua porta, todo dia, até o dia que você descobrir que não é nada daquilo que você pensou. Aí quando você começa a pensar corretamente, não deixe a ansiedade te estrangular. A Bíblia diz que a preocupação é inútil e nós devemos ter fé, porque ele diz assim, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu estava lendo esse versículo, já tinha lido várias vezes. E é interessante que, se eu colocar em prática, é uma condição para que o Deus da paz esteja comigo. Se eu colocar em prática, não andar ansioso, não viver preocupado, a Bíblia diz que o Deus da paz estará comigo. É uma condição. Aí o que eu aprendo nisso? Que uma vida ansiosa, uma vida com medo, uma vida angustiada, é uma vida que não tem o Deus da paz. O Deus da paz, ele só vai estar no seu coração, na sua vida, se toda ansiedade for arrancada da sua vida. É fácil isso, pastor? Gente, é uma prática diária. É uma prática. Todo dia. Quando a ansiedade vier, vai ler a Bíblia, vai ler Salmos, lê Filipenses, lê Efésios, lê João, lê o Sermão do Monte. Gente, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu acho que todo crente tinha que saber de cor. Vai ler o livro de Jó. Você vai encontrar a âncora para a sua alma. E a sua alma não vai ficar mais vaguejando, vagando, né? Mas ela vai ficar alicerçada no Senhor. Queridos, 2026 vai chegar. Não muda muita coisa, não. Parece, né, que vai mudar alguma coisa, não muda nada. Todo ano continua a mesma coisa. Agora, o que tem que mudar é a nossa mente. Passe a se ver como Deus te vê, não como você se vê. Se a sua imagem ela foi destruída no espelho da vida, comece a perguntar o que Deus pensa a seu respeito. Quem é você para Deus? Como Deus te vê? Acho que a grande pergunta que nós temos que fazer sempre é: como é que Deus me vê? Uma vez eu dei aula, quando eu era pastor em Santa Leopoldina, eu dei aula na escola, Alice Rosmeister, e
era a forma de eu trazer aqueles jovens para a igreja, né? A igreja estava começando. Então eu comecei a dar aula na escola. E tinha uma jovem que ela veio conversar comigo e era de família de agricultor. Você imagina, ela trabalhava o dia todo, à noite ia para a escola e no outro dia, 5 horas da manhã, já tinha que estar de pé para trabalhar na roça. E ela falando: pastor, eu sou burra, eu não aprendo. E a menina estava acho que na 8ª série, nem me lembro mais. E eu não consigo passar, já fiquei aprovado 2 vezes, eu não consigo passar, eu sou burra. Aí aquilo bateu em mim, eu falei assim: mas como? Alguém é burro? Não existe essa pessoa. Eu falei: olha, você já viu como Deus te vê? Aí eu falei assim: olha como é que você é uma moça bonita. Uma moça bonita. Você não se vê como Deus te fez. E eu comecei a falar como Deus a fez, quem ela era. Ela chorou e eu falei assim: todo dia, ao acordar, antes de ir para a roça, você vai se olhar no espelho e vai falar: nossa, Deus exagerou, hein? Oxe, como eu sou bonita. Comece a falar isso para você. E olha, eu nunca me esqueço, eu estava chegando na escola, aí ela veio correndo: pastor, olha aqui, olha minha nota. Tinha tirado 8 na prova de matemática. E ela estava assim na maior felicidade: olha, eu não sou burra. Eu falei assim: mas você não é burra. Você tem que ver aquilo que Deus está vendo. As pessoas podem ter te rotulado, não é verdade? Às vezes na infância um pai falou isso, uma mãe disse isso, e nós pegamos isso para nós e nós vestimos essa identidade, criamos uma crença. E a crença, ela estabelece algo que nós temos que quebrar muitas das vezes, porque muitas das vezes não é a crença naquilo que Deus diz, mas é a crença naquilo que as pessoas falaram. Por isso que a mente tem que ser transformada. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele nasce em nós e ele começa a trabalhar a nossa mente, para que a nossa mente seja transformada. Às vezes a gente olha e fala assim: a Bíblia diz que tem que ser humilde, igual Jesus. Mas Jesus era o cara, hein? Jesus andava sobre as águas, gente. A humildade dele não era que ele se sentia inferior. Ele sabia a identidade dele, sabia que ele era filho. E a Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu me sinto filho. É por isso que as tempestades não me abalam. Gente, tem um monte de pastor em depressão, abandonando o barco, mas cada dia eu estou mais animado. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu fui chamado, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei o propósito da minha vida, eu sei que Deus me supre em todas as minhas necessidades, todas. Olha, fui criado aqui nesse bairro, gente. Estudei no Mascarenhas de Moraes, no Almirante Barroso. Estudei aqui nesse bairro. Um dia eu estava viajando, a gente passou pela Europa para ir para o Egito, para depois ir para Israel. E na viagem, gente, sem um tostão no bolso. Pensa fazer uma viagem para vários países sem dinheiro. E o melhor quarto era o que eu e Vanusa ficávamos. Aí eu falo: cara, Deus é Deus mesmo. Não tem explicação para esse negócio não. E ainda ganhei um regalo, né, um presente de um árabe. Árabe dá presente é negócio raro, tá, gente? Me deram um chofar. Aí eu falo: cara, Deus é Deus. Se você crê nele, você vai viajar pelas nações. Se você crê nele, você vai ver coisas fantásticas. É por isso que nós descansamos no Senhor. Nós colocamos em prática. O texto diz, né? Ponha em prática. Não fique só no campo da ideia, no campo do conhecimento. Ponha em prática. Receba a sua identidade. Comece a andar como filho e filha de Deus. Queridos, isso atrai. Isso atrai. As pessoas são atraídas pela presença de Deus na sua vida.